galera do primeiro ano, olha eu aqui de novo, vamos continuar nosso conteúdo e olha, para sua alegria, última função que você vai ver comigo. Então, função logarítmica fecha a nossa amarra aí, nosso pacote de funções do ano. Não se iluda porque cai no Enem, tá? Então, você tem que levar aí na sua bagagem e amando essa função. Função logarítmica, gente, é toda função que é formada por um log, tá? Então, a gente vai chamar de função logarítmica toda função que for escrita nesse formato aqui. Ó, log de x na base a. Então, repara que eu tenho f de x igual a log de x na base a, tá bom? Então, a base continua sendo representada pela mesma letrinha, né? O f de x pode ser y também, e o meu domínio continua sendo x, tá? Lembrando que y é a imagem, tá, galera? Bem, o que você tem que saber sobre função logarítmica? Primeiro, que essa base, assim como lá em log, é um número positivo e é um número diferente de 1. Então, ó, você trouxe isso de equação exponencial, função exponencial, log, e agora aparece novamente essa restrição em função logarítmica, tá? Então, o nosso a, ele tem que ser maior do que 0 e ele tem que ser diferente de 1. Tem que ser um número positivo e diferente de 1, tá bom, galera? Bem, o formato do log, para você que não lembra, tá aqui. O log de b na base a, é assim que eu leio, é igual a x. Para passar esse log para a potência, eu faço aquela dança. Mantenho o meu azinho e danço, troco de lugar o x e o b, né? E o que antes era o logaritmo passa a ser o expoente da nossa base e o logaritmando passa a ser o resultado da potência, tá bom? Então, não pode perder de vista isso aqui, tá, galera? Bem, então não se esquece desse formato, é essencial para você. Galera, o domínio de uma função é algo muito importante, tá? Eu falo sempre para vocês que o domínio ele está ligado ao valor de x e a imagem está ligada ao valor de y, tá? Então, vamos lá. O domínio. O que é o domínio? É o conjunto de valores que nós aceitamos como x para que essa função exista, tá? Então, são os valores que eu permito que x tenha, tá? Então, por exemplo, se eu tiver lá uma função que não possa ter x negativo, eu não vou poder aceitar x como menos 1, por exemplo. Eu não posso aceitar o x como menos 5, então, daí por diante, né? Então, tem restrição na função logarítmica, tem restrição para o meu domínio, tá bom, galera? Bem, no caso da função logarítmica, a gente sempre vai ter que pensar o seguinte, para que essa função exista, o nosso x, o nosso domínio, ele vai ter que ser maior do que 0. Lembra que o nosso b tem que ser maior do que 0? Então, no caso aqui do nosso log, né, o nosso logaritmando, o nosso domínio tem que ser maior que 0. Não pode ser negativo, não pode ser igual a 0, ele tem que ser maior que 0. Eu coloquei um exemplo aqui pra gente, tá? Então, eu coloco assim, encontre o domínio da função. Olha a função que eu coloco para vocês. F de x igual a log de x mais 5 na base 2. Então, tem aí log de x mais 5 na base 2. Bem, o meu logaritmando é x mais 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui e para que essa função exista, o meu x mais 5, que é o meu logaritmando, eu vou colocar em uma inequação. Eu vou formar uma inequação. Por quê? Porque eu tenho uma restrição. Esse cara ele tem que ser maior do que 0. Então, eu vou escrever isso. X mais 5 tem que ser maior do que 0. Pronto, virou uma inequação. E inequação vocês já resolvem há muito tempo. Como é que eu resolvo? Quem tem x para um lado, quem não tem, eu passo para o outro. E vai ficar assim. Meu x tem que ser maior do que menos 5. Bem, então quer dizer que essa função vai aceitar todo valor maior que menos 5. Gente, não pode ser menos 6, não pode ser menos 10. Tudo que for menor não vai ser aceito por essa função, porque no caso ela não vai existir, tá? Não vai respeitar as regras que ela precisa para existir, para ser uma função logarítmica, tá? Então, eu acabo de ver que esse domínio, o domínio dessa função, no exemplo, tem que ser todos os valores de x maiores que menos 5. Então, assim que a gente determina o domínio, tá, gente? Bem, e o gráfico, Carol? Como eu olho o gráfico, né, de uma função logarítmica? Primeiro, ele tem uma característica curva, assim como a função exponencial, tá? Então, não vai ser diferente, tá? O formato é muito parecido, inclusive. O que vai variar é que, geralmente, uma função exponencial é oposta à função logarítmica que gerou, né, da potência e tal. Então, ela é meio que invertida. A gente vai ver isso em sala, você vai confirmar comigo. Bem, a classificação, como toda função
tem classificação em crescente e decrescente, né? Então, toda função pode ser classificada assim, né? A gente viu a função de primeiro grau, função de segundo, exponencial, e agora a gente está vendo a função logarítmica e como você vai classificar? Bem, se a sua base ela for maior do que 1, a função vai ser classificada como crescente. Se a sua base estiver entre 0 e 1, a sua função vai ser classificada como decrescente, né? Então, é isso, gente. Vocês precisam dessas regrinhas, tá? Então, nossa aula fica por aqui. Nós nos vemos no presencial ou no Teams, no online. E eu espero que tenha sido acrescentado para vocês bastante conhecimento. E, ó, nos vemos na aula online ou na presencial. Valeu, galera!